Fernando Manuel da Glória Fernandes, nascido em Lisboa a 14 de junho de 1966, viria a tornar-se dos nomes mais sonantes do kickboxing português. Fernando Fernandes inicia a sua vida de atleta em 1977 no Karatê, no Judo Clube Portugal. Em 1980, a convite de um colega da Escola Maria Amália, experimenta o kickboxing e começa a praticar em outubro de 1980 com o mestre Carlos Paes, no ginásio da Faculdade de Ciências. Portanto, o gosto pelos esportes de combate começou desde muito novo, talvez 10, 11 anos, quando eu vivia com os meus pais, miúdo, não é? Ainda em Campolide, e comecei a ir com os meus amigos ver filmes de artes marciais. Ainda era o antigo cinema de Campolide. Agora praticamente os cinemas estão muito localizados nos centros comerciais, mas de antes não, era quase em cada bairro havia um cinema. Quando eu comecei, na altura, a modalidade do full contact, do kickboxing, que inicialmente começou a ser conhecido pelo Karatê full contact, depois passou só full contact e atualmente é conhecida pelo kickboxing. Nessa altura a modalidade praticamente não existia, havia pouquíssimas escolas e era tudo muito tratado de forma muito empírica, não é? Não havia metodologias de treino, nem o conceito que há hoje a nível de desporto em si. Eu comecei pelo Karatê. Atualmente é um mestre, talvez um dos mais antigos em Portugal, que é o mestre Raul Cerveira. E depois, mais tarde, através de um colega de escola, é que comecei a treinar realmente a verdadeira modalidade que me entusiasmou. Foi o full contact na rua da escola, na escola politécnica, na rua da Escola Politécnica, na Faculdade de Ciências. Foi através de um colega de escola, como eu disse, que me levou e que eu fiquei entusiasmado. E o mestre, na altura, é o mestre Carlos Paes, que me deu as bases da modalidade a nível técnico. Durante o seu percurso de atleta foi treinado por várias figuras de renome, o já mencionado Carlos Paes, o mestre Fernando Jaime, com quem inicia as competições em 1988, passando pelo mestre Carlos Ranjanali e os seus adjuntos Manuel Teixeira e Manuel Lourenço, com os quais inicia a sua carreira, e por fim com o mestre António Duarte. Utilizei esse trabalho a nível técnico na parte competitiva com o mestre Fernando Jaime, em que era um lutador nato, um homem mesmo de ringue, e depois mais tarde tive mais uma outra pessoa, o mestre Carlos Rajanal, e basicamente foram as pessoas que me deram essa instrução. E a nível de mãos, não posso deixar de referir o Vítor Carvalho aqui no Sporting, que foi uma pessoa extremamente importante na minha formação também. O seu percurso como atleta foi exemplar. Em 1989-90 foi vice-campeão nacional de full contact. Em 1990 torna-se campeão ibérico de full contact e campeão europeu amador. Já em 1991 ganha o título de campeão nacional de full contact e kickboxing. Em 1992-93 é campeão nacional profissional e campeão europeu profissional. Em 1994 atinge o seu auge com o título de campeão mundial profissional, título ganho na nave de Alvalade e que recorda com saudade. O kickboxing é uma modalidade em expansão em Portugal. Ao soco e ao pontapé, os portugueses têm conseguido vários títulos a nível mundial e europeu. Fernando Fernandes é um dos casos. É campeão europeu da categoria de pesos médios desde há cerca de um ano, quando em apenas 5 minutos e meio ganhou o título ao polaco Józef Barszal. Agora o atleta do Sporting vai tentar o título mundial, defrontando o atual campeão, o francês Mustafa Omrani. Tenho a certeza que as coisas vão correr todas bem, porque em 2 meses foi o tempo de preparação mais intensivo para atingir este objetivo. E todo o programa de treino foi cumprido e eu sinto-me psicologicamente e fisicamente pronto para atacar este título. O combate é amanhã à noite no pavilhão de Alvalade e espera-se mais um título mundial. Já houve 2 títulos que realmente marcaram muito a minha, que ficaram gravados na minha alma.
foi o título de campeão da Europa de amadores em Madrid, em 1990, e foi depois o título do mundo na nave de Alvalade em 1994. Portanto, estes dois títulos foram talvez os mais marcantes para mim. O brasileiro já tem uma variedade de golpes, mas o lutador português é extraordinariamente objetivo. Estou falando, ó, 2 golpes contra a cabeça do lutador brasileiro. Ele pega muito duro, pega justo, pega forte, pega firme. Agora tá difícil. Pega duro, o grande problema é que ele joga com decisão os golpes. O Fernando Fernandes é a razão, é um dos campeões do Sporting, a razão de nós sermos sportinguistas. É precisamente por termos figuras, grandes campeões como ele, que nós nos revemos, e por isso é que nós muitas vezes escolhemos este clube, é exatamente por estas figuras. O Fernando é um grande campeão, de quem nós gostamos muito e que muito prezamos. Ao longo da sua carreira no kickboxing, conta com 84 vitórias, 34 derrotas, 5 empates e 19 KOs. É em 1992 que o seu nome se associa ao Sporting Clube de Portugal, quando o próprio clube, querendo introduzir essa modalidade, contacta os dirigentes da federação, a qual viria a indicar o nome de Fernando Fernandes. A minha função quando vim para o Sporting, portanto, eu fui o primeiro técnico e o único até o momento, portanto, responsável pela modalidade. Eu quando vim para o Sporting vim como técnico e também como atleta, e desenvolvi-me como atleta e também desenvolvi a modalidade em si. Passaram nestes 23 anos que aqui estou no Sporting, mais de 10 mil pessoas passaram aqui. Atualmente há muitos dirigentes, árbitros, muitos treinadores e muitos atletas também que continuam em que a sua escola e a sua formação foi feita aqui no Sporting. O Fernando Fernandes é uma referência a nível nacional e mundial, porque foi aquilo que todos nós sabemos. Portanto, no início fui como técnico e para dinamizar e divulgar a modalidade, fazer crescer, eu como campeão e como técnico, portanto, como atleta. Portanto, passaram vários atletas que foram campeões, são técnicos, dirigentes pelo clube. Portanto, agora neste momento nós estamos virados para a parte de promoção, de divulgação num outro aspecto, a nível de lançamento de atletas através de galas e de eventos. O Sporting não é a maior potência desportiva nacional só por causa do futebol, é porque tem o kickbox, tem o handball, tem o atletismo, tem o futsal, tem diversas modalidades. E é por isso que é a maior potência desportiva nacional. Eu fui, no fundo, o fundador da secção. Fui eu que iniciei os treinos na secção. Portanto, já dava treinos não há muito tempo, mas devido ao meu perfil como atleta, acharam, e também um pouco como técnico já na altura, acharam que eu seria a pessoa ideal para integrar aqui o Sporting. Ao longo dos anos tenho praticado sempre. Há alturas que praticava com mais intensidade, outras com menos. Agora é mais numa modalidade fitness, com o mestre Fernando, que está sempre presente e é um grande mestre para todas as faixas etárias. Pelas suas mãos já passaram alguns dos melhores atletas portugueses, como por exemplo Humberto Évora, Pedro Coll, Diogo Neves, Bruno Suzano, Adolfo Barão e Ricardo Fernandes. Para mim é ótimo representar o Sporting, que é o meu clube. Representar o Sporting para mim é uma grande honra mesmo e não há palavras para descrever o que é representar o Sporting, não há palavras. Em primeiro lugar quero agradecer a todos os que estão aqui presentes. É muito importante para nós e é muito gratificante para nós estarmos no vosso convívio. É muito importante percebermos todos os dias a força real que tem o Sporting de Portugal e por isso quero agradecer não só a Braga, mas como disse, a todas estas gentes do Norte que estão aqui, porque é isso a grandeza do Sporting, é conseguirmos motivar-nos, estarmos juntos e percebermos claramente qual é o nosso caminho. Agradecer também uma série de atletas que aqui estão, desde o Fernando Fernandes e ali com o novo campeão Bruno. A primeira vez que encontrei o Fernando foi dentro do ringue. Foi interessante, foram 5 assaltos, foi uma dura batalha, mas tive a sorte de sair vencedor.
E 7 anos depois há esta proposta de eu vir trabalhar com ele e eu confio no trabalho dele e sei do que ele é capaz porque experimentei no corpo, não é? Portanto, acho que é um treinador digno e estou com ele. Sendo o Sporting o meu clube, para mim é um grande orgulho estar a representar neste momento o Sporting Clube de Portugal e para mim é um grande prestígio e espero que nos próximos tempos o continue a fazer. Para mim é muito bom. Eu faço kickboxing há muitos anos, fiz boxe no Sporting há longos anos e desta vez ingressei num projeto muito interessante do Sporting e não queria falhar títulos, eu não quero falhar títulos no Sporting e ter esta oportunidade de jogar para o título e ter a oportunidade de trazer mais um título para casa era mesmo muito importante para mim, ainda bem que o trouxe. Assim, visto que o Sporting é o meu clube do coração, sinto um grande orgulho em representar este grande clube, mas também é uma grande responsabilidade, visto que é o nome do clube que está em jogo. Em relação ao Fernando, é um bom treinador, não tenho muitas oportunidades de treinar com ele, mas quando vou ao Alvalade gosto dos treinos que ele dá. Mas a vida deste campeão não passa só pelo kickboxing e é também como recuperador físico que divide o seu tempo. Eu desde que comecei a treinar, não é? Tinha os meus problemas há mais de 30 anos. Qualquer atleta, por mau aquecimento ou esforço a mais ou por um exagero de treino, tem as suas lesões. E eu próprio comecei a me interessar por esse campo e comecei a tentar resolver esses assuntos que estavam pendentes e que me limitavam ao treino. Depois, quando comecei a dar aulas há cerca de 30 anos, os próprios atletas tinham os seus problemas e eu tentava ajudá-los para resolverem melhor as soluções, mesmo recorrendo à parte da medicina, que na altura era muito mais difícil, não é? de se ter. E pronto, depois, portanto, há cerca de 15 anos, 20 anos, nesse período, começaram a aparecer pessoas, porque eu ajudava os filhos, ou os netos, ou os sobrinhos, e começaram a aparecer familiares, e pronto, eu a partir daí desenvolvi essa área e realmente pronto, comecei a seguir não só a vertente de dar os treinos, ministrar os treinos, como também a parte da recuperação que apareceu espontaneamente e como ainda hoje aparece, não é? Adolfo, qual foi a sensação de voltar a pisar o ringue hoje? Bom, é uma sensação muito especial, 22 anos depois, regressar portanto, ao ringue, ainda para mais com um grande campeão, que é o Fernando Fernandes, ao qual eu respeito imenso, e somos amigos de longa data. No passado não jogámos sem querer, mas ele é um grande campeão e pronto, eu reconheço isso e foi uma emoção bastante forte a jogar com ele. Ora, vamos lá ver, eu conheci o Fernando Fernandes por intermédio de um cunhado meu. Eles andavam os dois no Maria Amália, numa escola que havia ali, pé do Rato. E esse meu cunhado é que trouxe o Fernando para a minha casa, porque sabia que eu tinha feito boxe, e trouxe o Fernando para a minha casa para experimentar a fazer um treino. Entretanto, ele foi lá à minha casa e gostou, tinha 16 anos ou 15, salvo, e gostou, e a partir daí começámos então, comecei a trabalhar, a fazer as coisas, fazer plastron, a treiná-lo, e pronto, e viemos, a partir daí começámos a avançar. Ele, entretanto, houve ali uma pausa, que ele foi para a Escola Politécnica, mas depois voltou outra vez para o pé de mim. Trabalhar com o Fernando é muito fácil, porque, como nós costumamos dizer, nós basta olharmos um para o outro, não é? E queremos logo saber o que é que um está a pensar. E numa sala de aulas, não é? Tem que ser mesmo assim. Não é? Não se pode estar sempre a falar um com o outro, ou num combate, ou alguma questão que tenha a ver com um atleta, ou com um problema qualquer. Basta haver uma troca de olhares e uma pessoa já sabe o que é que o outro está a pensar. O Fernando é uma pessoa muito divertida, é uma pessoa que costuma ter o sentido do humor muito apurado. Eu lembro-me que há 12 anos atrás, quando ele tinha um combate, nós antes dos combates era sempre muito descontraído. Eu lembro-me que há 12 anos atrás, quando ele teve um combate, acho que foi para o título nacional, faltavam 3 horas para o combate, toda a gente a 3 horas do combate para um título nacional,
está estressado, está nervoso. Eu lembro-me que ainda fomos jantar, fomos ao rodízio antes do combate, tivemos lá a descontrair, ele só devia comer naquela altura coisas leves, comeu o que tinha a comer, faz de conta que era um dia normal, um domingo de convívio de amigos, e depois, naturalmente, fomos naquela altura, ainda era no Arena de Lisboa, fomos para a Arena de Lisboa, equipámos-nos, equipou-se, foi para cima do ringue, combateu, ganhou. Bem, estar no Sporting é sempre uma grande honra e um grande prazer, é o clube de paixão. Kickboxing é a minha modalidade, vai fazer quase 30 anos, a gente diz sempre 25, mas são quase nos 30. Comecei com o mestre Fernando Fernandes e até hoje tenho estado envolvido. O Sporting tem aqui uma fantástica escola, tem excelentes atletas, como vimos aqui. Vimos hoje aqui atletas pequeninos, com um futuro, com uma técnica, com uma ambição, com uma garra, com guerreiros, fighters, como a gente chama, que nos fazem acreditar que a modalidade tem futuro e que temos que continuar aqui. Cada vez mais velhinhos, mas sempre aqui, na brincadeira. Tenho o privilégio de ter um bom mestre, que é o mestre Fernando Fernandes. Foi campeão mundial. Bem, eu nasci em 72, o que significa que devo ter começado o meu gosto pelo Sporting sensivelmente em 1800 e qualquer coisa, que deve ter sido quando a minha família se originou, não sei muito bem. Não consigo conceber aquelas pessoas que têm 50 anos e eu só há 30 anos. Não, eu era desde o início que se formou a família Carvalho, com certeza absoluta, que eu já era do Sporting. Quando nasci, já o sentia desta forma, portanto sempre foi. E sempre tive a felicidade de assistir à carreira de todos no Sporting. E o Fernando Fernandes, como campeoníssimo que era um daqueles atletas que me ia dando tantas alegrias durante a minha juventude, porque esta é a forma de nós vivemos o Sporting e é a forma que todos os sportinguistas, felizmente, quando vão crescendo, vão percebendo o que é o clube. É um conjunto de vitórias nacionais, internacionais, e o Fernando Fernandes era um daqueles que sempre representou isso, sempre representou a garra do leão, sempre representou aquilo que é a nossa máxima, que é ser melhor, que é vencer, que é fazer mais, e ele sempre foi isso, um campeoníssimo, e claro que o fui acompanhando, tive esse prazer e essa honra. Quando eu cheguei à modalidade, ainda como atleta e a praticar, eu já ouvia falar no Fernando Fernandes. Portanto, eu ainda assisti a alguns combates do Fernando Fernandes. E é evidente que é uma referência, um nome na modalidade e que todo o país inteiro conhece o Fernando Fernandes e sabe quem é o Fernando Fernandes, é uma referência. Fernando Fernandes, um exemplo de perseverança, uma inspiração para muitos. É no seu percurso como atleta que descobriu o mundo, descobriu a sua verdadeira paixão e a ela tem dedicado a sua vida. Faz já parte da história do kickboxing português e internacional e levou o nome do seu clube, que carrega sempre com orgulho, esforço e dedicação. O meu objetivo é deixar a minha marca dentro do Sporting para daqui a 20, 50, 100 anos ser recordado como uma pessoa que se interessou pelo Sporting e pelo desporto, neste caso o kickboxing. Esse é o meu objetivo de vida.